Boa noite, meus irmãos. É uma alegria, né, estar aqui com vocês. Nessa noite eu me convidei para estar trazendo a palavra. Acho que o Igor tinha chamado uma amiga nossa, muito querida, a Suzy, mas ela, por não estar muito legal de saúde, acabou não podendo. E aí eu falei, eu sou mãe, né? Não sou tão experiente, mas dá para eu também trazer algumas ideias, com certeza, né, para nós todos refletirmos. E para iniciar, eu gostaria que a gente abrisse a palavra de Deus lá em Isaías 49, capítulo 49, versículo 15. Vamos lá? Isaías 49, versículo 15. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Aqui nesse pequeno versículo, Deus usa, né, esse texto para revelar, né, o seu grande amor. Ele usa o que? O amor de uma mãe. Né? Ele começa perguntando: será que uma mãe pode esquecer, né, do seu bebê? É claro que hoje a gente vê muitas vezes até situações que as mães, por várias circunstâncias, acabam deixando seus filhos, né? Mas na sua grande maioria, será que você esqueceria o seu filho? Será que eu esqueceria, Maria Eduarda? E Deus usa esse trecho, esse versículo, para poder revelar esse grande amor dele por nós, comparando o amor de um filho, de uma mãe por um filho. Então hoje a gente vai tentar fazer uma pregação mais voltada para as mães, em homenagem às mães, para que todas as mães saibam o quanto que elas são importantes para Deus e também na vida de seus filhos, tá? Às vezes, mãe, você pode achar: eu sou só uma dona de casa. Mas eu quero te dizer que ser mãe, o ministério de ser mãe é muito mais importante que isso. E vai muito além disso, né? E é por isso que o Senhor, ele nos enche de força. E a gente vai enxergar na palavra de Deus muitas mulheres com forças enormes na condução, muitas vezes, dos seus lares, no cuidado dos seus filhos, assim como hoje em dia, né? As mulheres também da nossa geração. E tem uma historinha que eu queria compartilhar com vocês, que é assim, ó: por que está chorando mamãe? Eu quero saber aqui qual que é a mulher que não chora, qual que é a mulher que não se derrama muitas vezes, né, diante do Senhor, com lágrimas, se ela teme ao Senhor. E se ela não teme, ela também se derrama chorando, né, porque é da nossa natureza também. E aí um menino, ele chegou para a mãe e perguntou: mãe, por que a senhora chora? Aí a mãe: ai filho, você não vai entender, é uma forma que eu tenho de aliviar. Às vezes eu tô triste, choro, eu tô alegre, choro, eu choro por vários motivos. Mas você nunca vai entender, falou pro filho homem, né? E aí passou um tempo, aí o menino vai e pergunta: ô pai, por que a mamãe chora, né? E o pai não soube também, falou: ai filho, são coisas de mulher, não dá muito pra entender. E foram passando os anos, o menino começou a namorar, casou, e adivinha, a mulher como? Chorando também. E aí ele, inquieto, né? Nossa, foi orar a Deus, falou: Senhor, por que as mulheres são tão emotivas? E por muitas vezes, né, eu vi minha mãe chorando, agora vejo minha esposa chorando. E aí Deus fala para ele: eu dei para elas as lágrimas como escape, como desabafo, como oração, por causa das forças que elas precisam ter no dia a dia. E muitas de nós hoje temos dupla função, né? Cuidamos da casa, trabalhamos, cuidamos dos nossos maridos, dos nossos filhos, temos um radar, né, antenado para tantas coisas, e muitas vezes essas lágrimas, elas nos fortalecem. E você sabe que na maioria das vezes, eu não sei vocês, mas a gente vai pro escondido, né?
a gente fecha a porta do nosso quarto e lá a gente se derrama em lágrima, ou a criança tá brincando próximo a gente e a gente tá lá preparando o jantar e muitas vezes as lágrimas também escorrendo, né? Que é a nossa forma, sim, de elevar o nosso pensamento a Deus, de pedir por socorro. Senhor, venha nos ajudar, venha nos fortalecer. Passou mais um dia, amanhã outro se inicia e nós levantamos, né? Nós mulheres levantamos firmes e fortes, né? Se entregando a Deus, muitas vezes tendo a nossa força renovada em Deus. E filhos, maridos, não confundam lágrima com fraqueza, né? Essas lágrimas, elas são realmente instrumentos de Deus para enfrentar a responsabilidade que nós recebemos. Talvez, mãe, você não entenda a força que você possui e nem para que você possui essa força. E nessa noite eu quero te chamar a refletir comigo algumas forças de mulheres que a gente tem de exemplo na palavra de Deus. Vamos junto? A primeira verdade espiritual que eu gostaria de compartilhar com vocês é a força para carregar. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 21, 14. Vamos ouvir um pedacinho da história de Agar, mãe de Ismael. Então vamos lá, Gênesis 21, 14. Vou ler aqui. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Bom, veja só, aí a gente, né, tem a continuação da história. Deus prometeu uma descendência para Abraão e Sara, mas a deficiência dos dois em esperar cumprir a promessa fez com que Sara permitisse que Abraão tivesse um filho junto com a sua escrava, com a sua serva Agar. Essa atitude trouxe muitos conflitos. E aí a gente tem que pensar, né? Porque muitas vezes a gente quer dar a nossa solução, né? E aí a gente já começa errando. Por isso, aqui a importância, né, que a gente está vendo na palavra de Deus, de saber esperar a hora certa, consultar ao Senhor como devemos agir, como devemos fazer. E essa atitude de Abraão e Sara trouxe muitos problemas para eles. Tanto é que eles chegaram ao ponto do quê? Vamos mandar ele embora. Vamos mandar ele embora com a criança e tudo. Não quiseram nem saber. Deram um pouquinho de água, um pouquinho de comida, colocaram o filho no colo e ó, mandaram. E ela saiu, né? Ela saiu pelo deserto, né? Levando o seu filho sobre os ombros, né? Com um pouco só de comida. E o que seria dela? E engraçado que Agar, ela sai caminhando e ela não leva só sobre os ombros só o filho e a comida. Não, ela leva também o peso de ter sido rejeitada, né? Então, é um peso muito grande que Agar teve que carregar. Além de planejar como ela sobreviveria dali pra frente, ela teve também essa dor no coração dela. E você, mãe, quantas mães, né, não são rejeitadas por seus maridos, não são afrontadas por seus filhos, muitas vezes com tantos problemas dentro de casa, mas você coloca o seu filho no braço, né, e sai. Sai para quê? Para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes você é obrigada a cuidar do seu filho sozinha. Às vezes você não tem mais seu marido ao seu lado. Algumas têm e o marido não cuida direito. Muitas vezes algumas nem têm marido ao seu lado. E a mulher só tem que fazer aquele árduo trabalho de trabalhar, ter que trazer alimento para casa, de ter que cuidar dos seus filhos sozinha, conviver com os dramas deles, ensinar. Não é assim? Quantas de nós não somos assim, né? Mas Deus, quando Agar está no deserto e acaba tudo, ela vai lá pro cantinho dela chorar, orar
chorando, clamando ao Senhor. O que acontece? Deus olha para ela e vê e atende a oração dela. Então, mãe, eu quero te dizer que ainda que você esteja andando como Agar aqui, sem rumo na vida, muitas vezes perdida, muitas vezes sofrendo dor de ser rejeitada, o Senhor vê o seu clamor. O Senhor se compadece da sua dor, da sua luta, e Ele ouve a sua oração. Então, quando você estiver passando por qualquer dificuldade e você se remeta logo, quanto mais breve, melhor, ao Senhor. E clame ao Senhor, chorando, sem chorar, de joelho, não interessa como nem onde. Clame ao Senhor, porque Deus, como Deus viu, né? Agar, Ele tem visto você. Creia nisso. A segunda força que eu peguei aqui é a força interior. É a história de Moisés, né? Joquebede, a mãe de Moisés. Então, vou pedir para vocês abrirem o texto em Êxodo 2. Nós vamos ler o 1 e o 2. Êxodo 2, 1 e 2. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então escondeu durante 3 meses. Bom, vamos seguir. Imagina, tinha uma lei no Egito, né, que o faraó decretou, que era a seguinte: todo bebê que nascesse do sexo masculino, ele deveria ser morto. Então, você que já gerou filho aí, é mãe, não é fácil, né, gente? A gente fica grávida. Minha gravidez, graças a Deus, foi um presente do Senhor, mas tem muitas gravidezes que são tão difíceis, né? Imagina a gente gerar um filho no nosso ventre e, se ele nascer homem, ele tá fadado à morte. Era uma angústia muito grande, né, que as mulheres naquela época vivia. E aí Joquebede, quando dá a luz a Moisés. E as parteiras, já era também, né, tinha tudo que já denunciar os bebês que nasciam, acaba liberando Joquebede. Joquebede então vai embora com seu filho e mantém o filho escondido, aqui diz a palavra de Deus, por 3 meses. Imagina, né, um bebezinho que chora, que dá um trabalho ter que manter o bebê escondido, sem um chorinho alto, nada, porque ele corria o risco de ser morto, né? Mas Joquebede, ela confia muito no Senhor e ela busca estratégias no Senhor. E então, um belo dia, ela tem a ideia de colocar o bebê Moisés no cesto, e a gente conhece a história, né? E Moisés chega até a princesa. E quando Moisés chega, logo sua irmã já vai falar: eu conheço uma mãe de leite, se vocês tiverem interesse. E olha só como que Deus transforma as coisas, né? Moisés foi criado no palácio, com tudo do bom e do melhor, e ainda sua mãe pôde criá-lo, né? E além de criá-lo, ganhar por isso. Então, Deus é aquele Deus que Ele transforma situações da nossa vida. Ainda que as coisas não vão bem, ainda que o nosso norte seja ruim, ainda que, sei lá, tantas coisas aconteçam, o Senhor, Ele transforma as coisas. Por isso, mais uma vez, a importância da gente, mãe, de você manter um relacionamento com Deus. É uma importância muito grande na nossa caminhada, porque realmente ser mãe é uma responsabilidade muito grande, né? Da gente educar, da gente dar o amor necessário, da gente transmitir segurança para os nossos filhos. E com Deus ao nosso lado, não há, gente, não há como a gente não acertar. Se nós formos mulheres que estivermos consultando ao Senhor, eu tenho certeza absoluta, né, que as coisas vão caminhar da melhor maneira possível, que o Senhor estará ao nosso lado. E aqui no caso, né, ela recebeu uma força interior para proteger o seu filho. Olha a estratégia que ela teve, né? Ela criou uma estratégia tão 10 que ela pode estar ali do lado do filho dela, protegendo o filho dela. E quem é a mãe que não quer proteger o seu filho? Eu quero proteger a Maria Eduarda. Quem é
a mãe que não quer cuidar para que seu filho não passe por tantas aflições no mundo, para que as pessoas não venham aferir ele, para que ele não seja deixado de lado. Quem que não é a mãe que não quer proteger ele dos traumas da escola, dos bullying tão famosos hoje em dia? Que mãe, gente, que não quer? Então, nós temos essa força interior com estratégias 1000 diante do Senhor para cuidar dos nossos filhos. É muito interessante porque deixar os nossos filhos caminhar significa confiar muito em Deus, confiar que Deus está guardando eles, porque muitas vezes ser mãe também é deixar o filho caminhar com as próprias pernas, e não é assim quando tem um bebezinho, que o bebezinho passa perto da quina de uma mesa, por exemplo, e ele desvia. Logo a gente já fala, nossa, foi Deus, porque passou uma trisca da fina e o Senhor cuidou. Não é assim? Então é um cuidado, é uma força que a gente tem confiando no Senhor, de que Ele guarda os nossos filhos, de que Ele cuida dos nossos filhos. E é muito bom, né, poder contar com essa força que vem do Senhor. Agora, a terceira força que eu separei aqui é a força para cuidar. Foi uma história que nossa, me impactou bastante, que é a história de Rispa, mãe dos filhos de Saul. E aí eu vou pedir para vocês abrirem comigo 2 Samuel 21, 10. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, e nem os animais selvagens durante a noite. Bom, aqui é uma história, o governo de Davi não ia bem, né? E ele ora ao Senhor, né? Ele consulta o Senhor para saber o motivo, por que o reinado não estava indo bem, com muita fome. E aí Deus disse para ele que era por causa dos gibeonitas. E Davi, que acontece? Ele vai logo e conversa com os reis dos gibeonitas o que ele gostaria que Davi fizesse, né? Porque durante o reinado de Saul ele matou os gibeonitas quebrando um pacto que havia feito nos dias de Josué, né? E aí ele vai e pergunta, em vez de ele consultar o Senhor, ele vai direto no rei dos gibeonitas e pergunta o que ele quer. E ele requer a morte dos 7 filhos de Saul. Rispa era a mãe de 2 filhos do rei Saul, né? E os filhos dela foi enforcado e os seus corpos não foram sepultados, foram deixados lá. Hoje a gente está vivendo um pouco dessa dor, né? De não poder sepultar muitas vezes. Quantas pessoas no mundo, né? Que estão perdendo seus entes queridos e não podem sequer sepultar, né? Os vossos não podem sequer fazer um velório e fazer um sepultamento, vamos dizer assim, digno, não sei a palavra. Mas enfim, e Rispa, o que acontece? Ela ficou lá cuidando dos filhos dela de dia para as aves não virem comer os corpos e de noite para os animais não virem tocar nos corpos dos filhos. E imagina a dor dessa mulher. Ela viu perder os filhos dela, né? E ela ficava ali cuidando para que nada viesse realmente acontecer, apesar deles já estarem mortos. Então, muitas vezes, mulher, a gente tem força até arriscando a nossa própria vida, que foi o caso dela, né? Os corpos já lá provavelmente se decompondo e ela lá protegendo, né, a imagem e tal dos filhos. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos uma força de cuidar dos nossos filhos, muitas vezes arriscando até a nossa própria vida. A gente tem uma força para suportar a dor, às vezes, de ter perdido um filho. Deus me livre que nunca aconteça isso, né? Mas imagina a dor. Recentemente, meu pai, uma das sobrinhas, filha de uma prima do meu pai, perdeu um bebezinho. Tinha quase 2 aninhos.
nossa, foi uma dor tão grande, sabe? Eu olhava para minha irmã, a gente só chorava, a gente pensava, nossa, apesar de da gente não ter a certeza, né, saber o que é porque a gente não viveu, mas dói na gente, porque a nossa mente começa a pensar, e se fosse com a gente, é uma dor tão forte, é uma dor tão grande. Quantas mães não suportam a dor muitas vezes de perder os seus filhos? Gente, quem que pode consolar? Só Deus pode consolar, não tem outra pessoa, não tem o que dizer. É o Espírito Santo, é o Consolador, aquele que invade a nossa mente, o nosso coração e nos dá um respiro novo. É só assim que a gente consegue prosseguir. É uma dor muito grande. E além, gente, tão doído quanto é a dor da gente ver muitas vezes os nossos filhos distante do caminho do Senhor. Nós que tememos ao Senhor, o que a gente pode deixar de mais precioso para os nossos filhos é o temor ao Senhor. É conhecer a palavra de Deus, é buscar ser pessoas humanas que conhecem a Deus, que sabem o caminho da verdade. E quantas mães, talvez você, né, tenha seu filho ou seus filhos distantes do caminho do Senhor. Por isso, mãe, a importância da gente estar sempre orando e clamando a Deus por nossos filhos, para que o Senhor nos dê direção, para que o Senhor nos dê sabedoria de como conduzir, de como ensinar. Temos que continuar orando e não cessar em todo o tempo, pedindo essa direção para o Senhor, porque realmente, né, a dor de ver um filho distante dos caminhos do Senhor, muitas vezes até envolvido com droga, muitas vezes até em situações de risco, né, de vida. Então, gente, de fato, né, não é fácil, mas a verdade é que Deus, né, ele vai se comover com as nossas orações, como Davi se comoveu com Rispa. Porque Rispa tava lá, ficou, né, falei não sei o período, o verão, sei lá, ficou tanto tempo ali cuidando, né, para que os animais não viessem comer. E Davi, vendo aquilo, o que ele faz? Ele então se compadece dela e tira os corpos e faz o sepultamento, né, dos corpos. Então, assim como Davi, né, se compadeceu da atitude de Rispa lá diante dos filhos, Deus também, né, tem olhado, né, ouvido a nossa oração e tem olhado muitas vezes o desejo do nosso coração. Sempre de acertar, não significa que sempre a gente acerta, né, mas o Senhor nos vê, certamente. Como viu Agar, né, que a gente falou, o Senhor está o tempo todo, gente, olhando para nós e cuidando das nossas vidas, como deu estratégia também para Joquebede. Deus é aquele que realmente te enche de forças para que você possa prosseguir, um dia após o outro. A próxima força que eu peguei aqui é a força para humilhar-se. É engraçado, porque eu leio a Bíblia e às vezes eu fico, Igor, mas como, Igor? E ele, Luciana, é a palavra de Deus, não tem? E foi um exemplo aqui sobre a mulher cananeia, né? A mãe da menina que estava endemoniada. Tá lá no Novo Testamento, Mateus 15, nós vamos ler acho que do 25 ao 28. Vamos abrir lá. Mateus 15, vamos ler do 22 até o 28, amém? Vamos lá. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude.
Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E a filha dela ficou curada. Bom, nesse texto aqui, né, imagina a respostinha de Jesus, né? Poxa, a mulher estava lá, ela sabia que só Jesus poderia ajudar ela, não é à toa que ela estava perseguindo Jesus. Gente, quando nós temos um problema na nossa casa, a gente sabe quem pode socorrer a gente, é Jesus, é Deus. A gente tem que insistir sim, orar, clamar ao Senhor para que Ele haja em nosso favor, nas nossas precisões. E aí, o que acontece? A mãe vai então procurar Jesus para que Jesus o ajudasse. Jesus não quis, mas o que a mãe faz? Continua insistindo, ela se lança aos pés de Jesus e ela pede, né, para Jesus, cura minha filha, né? E imagina como foi difícil para aquela mulher ouvir a resposta que Deus deu. Mas a fé dela era tanta que Deus acaba concedendo o desejo, né, da filha dela ser curada. Então ela tinha tanto amor pela filha e uma fé tão grande ao Senhor que ela vai e clama para que Deus realmente fizesse, Jesus realmente fizesse um milagre. E aqui a gente vê um exemplo característico da mulher se humilhar, né? E quantas vezes, ainda mais no mundo que a gente vive, né? Que não tem tantas condições, estudo é difícil. Hoje, para colocar um filho numa escola é a coisa mais difícil. Você tem que ficar na fila, esperando, tem que ficar ligando, perguntando. A gente se humilha de várias formas. Às vezes no trabalho que a gente tem, que é o nosso ganha-pão, muitas vezes a gente é humilhado também, né? São tantas coisas que muitas vezes as mães passam pelos seus filhos. Às vezes tem umas mães que têm uns filhos levados, aí são chamados na escola e tá lá a gente também, né? Hoje eu tava lembrando umas artes minhas dos meus irmãos na escola. E aí os pais são chamados e, poxa, né? Então, muitas vezes, né, a gente se humilha para a educação, se humilha para ter saúde, se humilha para poder conseguir o sustento. Mas o fato é que se hoje você está de joelho por seus filhos, creia que o Senhor está vendo, né? O Senhor, Ele vê todas as coisas. E em 1 Pedro 5, 6, a palavra diz para a gente se humilhar, né, diante do Senhor, debaixo da poderosa mão de Deus. Então, irmãs, amigas, né, e mães queridas aí da nossa igreja, né, nós sabemos o caminho que nós precisamos, né, para ter um dia após o outro com êxito, com alegria, cheio de paz, de esperança. Não significa sem dificuldade, não significa sem as nossas lágrimas, né, muito pelo contrário. Então, essa mulher, ela foi lá, ela insistiu para o Senhor. Então, se tem alguma coisa, às vezes um filho teu que está distante, às vezes um filho que está desempregado, um filho que está nas drogas, se humilhe diante do Senhor. Peça a Ele, debaixo da poderosa mão do Senhor, e certamente Ele te ouvirá. E a última força que eu peguei aqui é a força para suportar. E a gente vai ver que, diferente de todas as outras, essa era uma força que não tinha muita opção de socorro, de orar e clamar a Deus. Vamos abrir lá em Lucas 2, 34 e 35. Então, Lucas 2... 34 e 35. Simeão os abençoou e disse, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus:
Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Bom, aqui é um texto, né, um exemplo de Maria, mãe de Jesus. Maria, ela foi bem-aventurada por ser escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe do nosso Salvador. Mas ela saberia do jeito mais dolorido que nenhum de seus esforços poderiam mudar o destino do seu filho. Jesus, ele nasceu, viveu e morreu por mim e por você. Então ela foi muito agraciada por ser a mãe do Salvador, mas não haveria oração que ela fizesse, né, que podia mudar o destino de Jesus, porque ele veio por mim e por você, e ele morreria sim para nos dar a vida que nós temos hoje em Cristo. Então, gente, assim como Maria, né, nós temos que ter a força para suportar, né? Suportar muitas vezes a dor de ver nossos filhos sofrendo, de ver às vezes nossos filhos errar, né? Suportar a dor de muitas vezes não poder socorrê-los. Então, mãe, saiba que você é uma mulher muito abençoada por Deus, uma mulher que recebe dele as forças necessárias que você precisa dia após dia para conduzir o seu filho. Nós somos responsáveis, né, até pelo caráter que nós forjamos. Nós temos grande parcela, né, no caráter que nós forjamos nos nossos filhos, na maneira que eles encaram a vida, né, na forma que eles reagem às circunstâncias da vida. Mãe, você, a minha mãe, fez toda a diferença, né? Os ensinamentos dela para mim tornou a mulher que eu sou hoje. Os ensinamentos diante da palavra de Deus me fez ousar coisas que talvez eu nunca faria na minha vida, né? Então, mãe, em nenhum momento, nunca, né, venha se desvalorizar, muito pelo contrário, venha ter essas forças que a gente falou aqui no Senhor. Olha quantos exemplos a gente teve, o exemplo de Agar, né, a força para carregar, para ultrapassar as barreiras, a força interior, né, de ter estratégias na condução dos nossos filhos. Olha o exemplo que a gente deu, a força de cuidar de Rispa, que mesmo em meio à morte dos seus filhos, ela permaneceu ali e foi ouvida, né, por Davi. A força muitas vezes de se humilhar, né, como a mulher cananeia, mas de receber o que ela buscou em Cristo. E nós somos essas mulheres, nós somos essas mães, né, essas mães fortes no Senhor, essas mães que choram sim, mas que ao chorar e ao orar saem motivadas, saem renovadas, saem cheias de esperança, cheias de sabedoria para conduzir os seus filhos. A sabedoria que a gente encontra no Senhor, que basta a gente clamar para poder ter. Então, mãe, eu te agradeço por tudo que a senhora fez. Mães da igreja, eu quero parabenizar vocês de coração, porque eu conheço cada história ali, cada luta, né? Cada empenho das suas mães, cada uma com a sua característica, mas sempre buscando fazer o melhor para os seus filhos. Então, parabéns a todas as mães e que cada vez a gente possa buscar força no nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos vê, que ouve o nosso clamor e entende a nossa dificuldade. Sabe, Maria realmente não pôde, né, deixar de ver o seu filho na cruz, mas ela estava ali, aos pés do Todo-Poderoso. Que essa seja, né, a escolha das nossas vidas, estar diante do Senhor. E para concluir, eu queria falar para você não deixar de valorizar sua mãe, filho e maridos, né? Filhos, filhas, maridos. Valoriza, sabe? Dá uma palavra de
amor, dá um abraço bem apertado, não deixa de agradecer, de dizer o quanto ela é importante, o quanto que ela faz diferença, né, na sua vida, no seu dia a dia. E eu vou concluir com uma historinha que é a Guardiã das Fontes. Não sei se vocês já conhecem. Tinha uma pequena cidade que ela era construída num pé de uma fonte. E tinha a guardiã das fontes. O que, que ela fazia? Todos os dias ela limpava a fonte, ela tirava os lodos das pedras ao redor da fonte e ela cuidava para que assim a cidade inteira fosse abastecida com água limpa. Aí alguns se reuniram e falaram: vamos fazer um reservatório e a gente distribui água para a cidade inteira. O que, que eles fizeram? Dispensaram a mulher sem um muito obrigado e fizeram o tal reservatório. Só que a água que caía no reservatório, ela vinha uma água toda suja. E as pessoas da cidade começaram a ficar doentes com a água, né? Acabavam bebendo água com toda a sujeira que a fonte tinha e ficaram doentes, os animais ficaram doentes. Então, um belo dia eles se reuniram: meu Deus, a gente não deu o valor que ela merecia, né? Ela cuidava para que toda a cidade fosse abastecida com água limpa. E eles foram atrás e se redimiram e pediram perdão e falaram: não, o seu trabalho é muito importante, né? E ela volta a ser a guardiã das fontes, né? Então, não espera, sabe? A pessoa, você perder a pessoa querida para demonstrar o seu amor por ela. Não espera ela estar triste, com a alma muitas vezes doída, para você dar um abraço. Faz hoje, sabe? Abraça. Diz o quanto ela é importante, o quanto a comida dela é gostosa, o quanto o amor dela dá força pra gente prosseguir. Mulheres, nós somos fortes e o Espírito de Deus habita em nós. Não tenha medo, caminhe com os olhos fixos no Senhor e certamente nós vamos colher bons frutos e vamos criar filhos fortes e corajosos, como eu digo para Maria Eduarda. Nós vamos criar filhos seguros, com caráter aperfeiçoado no Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Uma boa noite para todo mundo.